Apocalipse, capítulo 17. Verso de número 8. Apocalipse 17, 8. Diz assim: a besta que existe foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Amém? A explicação do anjo parece identificar a besta pela aparência de sua cabeça, que tinha um ferimento mortal. Porém, a ênfase está no fato de que isto tenha ocorrido no passado. A besta que viste era e já não é, e mais que virá. Alguns supõem que a besta seja uma pessoa como Nimrod, Judas ou Nero, mas somente Deus pode dar vida ou ressuscitar alguém. Não há nada na Bíblia que possa certificar que estivesse Deus disposto a conceder tal poder a outra pessoa, senão ao seu Filho Jesus. Então, há várias posições sobre este versículo. Alguns dizem que será Judas, Nero e esse outro, mas não podemos declarar com certeza. Alguns interpretam essa como de Apocalipse 13, verso 3, aquela que sofreu uma ferida mortal e foi curada. Então, vamos continuar lendo para ver. A besta, vista na visão profética, é mais que um sistema político que existiu em forma de impérios mundiais no passado, mas não tem subsistido exatamente dessa forma, desde a queda do Império Romano. Ela tem sido ferro e barro dos estados nacionalistas descritos em Daniel capítulo 2, verso 41 ao 46. Durante a tribulação, reaparecerá como império mundial, governado pelo anticristo, dominado e possuído por Satanás. O império da besta, durante a tribulação, é descrito como algo que sobe do abismo, das profundezas do inferno. Tal reino não terá longa duração, seu destino é a perdição eterna. A palavra grega para perdição, apoleia, tem o sentido de uma ruína total ou de eterna destruição. É usado no Novo Testamento, especialmente quando se refere ao castigo final dos ímpios no lago de fogo. Para os sistemas mundiais representados pela besta, o final é a perdição. Eterna é a destruição final. Os que estiverem na terra pasmar-se-ão com a besta, pois a possibilidade de um império mundial, que parecia tão remota, torna-se aviável. Carlos Magno, Napoleão, Hitler tentaram estabelecer um império como este, mas falharam. Mussolini garantiu que faria do Mediterrâneo um lago romano, mas também falhou. A Confederação Mundial, a Liga das Nações e as Nações Unidas, todas falharam ao tentar unir os povos. Apesar de todos esses fracassos, o anticristo levará a cabo tal plano com a ajuda de Satanás. Seu êxito causará espanto àqueles que não tomaram parte no arrebatamento da igreja. Os que estiverem habitando a terra são identificados como aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Essa afirmação, porém, não indica terem sido eles predestinados à condenação eterna. A Bíblia deixa claro que devemos regozijar-nos ao saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, mas deixa claro também que o nome de alguém pode ser riscado por não ter sido fiel até o fim. Os tais são os que rejeitaram a Cristo, ou que nunca colocaram sua fé nele, como Senhor e Salvador de suas almas. São atraídos pela besta, são identificados como aqueles que recebem a sua marca e a adoram. Consequentemente, estão a caminho da perdição eterna no lago de fogo. A besta, repetindo o versículo 8, Apocalipse 17, 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição.
e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Então, este império que vai para a perdição, diz a Bíblia, aleluia, para a condenação, nesse período da grande tribulação, essa besta, este governo do anticristo, a Babilônia espiritual, o sistema decadente, ele levará o povo à perdição, à ruína e ao engano. E as pessoas vão se admirar e vão adorar essa besta, esse império, esse livro. Então, é isso que a palavra está dizendo. Versículo 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. A mente que tem sabedoria significa que existe algo aqui que pode ajudar-nos a interpretar os outros passos. As 7 cabeças têm um simbolismo duplo. Simbolizam 7 montanhas. Alguns comentaristas têm procurado encontrar 7 colinas de Jerusalém. Mas não há 7 montanhas nos limites da antiga cidade santa. Se forem incluídas montanhas que se acham fora dos limites da cidade, haveria mais de 7. Outros procuram identificar as colinas como algumas cidades modernas. Nos tempos do Novo Testamento, Roma era conhecida em toda parte como a cidade das 7 colinas. Os leitores das cartas de João não optariam por nenhum outro lugar a não ser Roma. Tudo parece indicar que Cristo e o Espírito Santo queriam que os contemporâneos de João soubessem estar vivendo na era romana da história do sistema mundial. Isso corresponderia às pernas de ferro da grande estátua que Nabucodonosor vira em Daniel capítulo 2. Roma e seus imperadores estavam unidos contra os verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Sua maldade mereceu o julgamento divino. Sua decadência moral acabou por provocar-lhe a queda. Então, a maioria dos comentaristas aí chegam a essa conclusão que a cidade é Roma, embora muitos acham que há outra, uma Babilônia que vai surgir na região babilônica mesmo. Então, somente Deus aí para mostrar naquele tempo, né, qual será realmente o lugar específico. Reinos que hão de vir, versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. As 7 cabeças também representam 7 reis, cada um simbolizando o império na sequência do sistema mundial, da qual Roma fazia parte. Alguns acham que esses são 5 imperadores proeminentes que governaram o Império Romano antes de Domiciano, ou 5 reis que tinham o espírito de Nero e Domiciano. Um existe, seria então Domiciano, o que haveria de vir seria o anticristo no tempo do fim. Outros ligam o rei que há de vir com uma tradição que apregoava a volta de Nero como anticristo. Contudo, não é possível ligar esses 5 reis de maneira clara com qualquer sequência de imperadores romanos. É preferível aceitar a interpretação daqueles que tomam os 5 impérios já caídos: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Roma, portanto, seria aquele que existe. Aquele que ainda não é chegado seria comparado aos pés de ferro misturado com barro, na grande estátua de Daniel, capítulo 2. O fato de Roma fazer parte deste quadro era importante para os crentes nos dias de João, mas o evangelista registrou a profecia de tal maneira que mesmo os mais perspicazes oficiais romanos não poderiam acusar os crentes de falarem mal do império. Então, Roma sempre procurava nos cristãos e todas as religiões, porque se eles falassem alguma coisa mal do império, eles acusavam a religião, qualquer que fosse, seja cristãos, judeus, muçulmanos, todas as religiões, eles acusariam eles de serem inimigos de César, então matariam todos eles. Então a profecia foi registrada de uma tal forma que dificilmente eles iriam encontrar aqui João falando alguma coisa de mal do Império Romano. Então, é um plano de Deus. E segundo a interpretação universal desses 7 reis, são os reis que houve no mundo, né? Egito, Assíria, Grécia,
Babilônia, Pérsia. Oh, aleluia! Eu vi uma interpretação na internet desse texto, desse versículo, propriamente dito, que é inadmissível. Eles pegam as 7 tapas, João Paulo II, e tem os outros dele, e diz que é um deles que vai ressuscitar. Porque eles são 7 reis, porque o Vaticano passou a ser reino, eu acho que depois de 1900, por aí, tem um brilhante estudo sobre isso. Então eles chegaram nessa interpretação aí. Então, tem várias interpretações aí sobre esses textos, porque são difíceis realmente. Nem eu fico falando muito deles, porque são muito mistério aqui que tem envolvido nesses versículos que estamos lendo hoje. Mas a grande verdade é que haverá um sistema mundial, haverá um império, haverá um líder, haverá um falso profeta. Então, é nisso que nós devemos nos ater. Não devemos ficar querendo especular quem vai ser o anticristo, ou quem vai ser o falso profeta, se vai ser Nero, se vai citar, se vai ser Judas, Iscariote. Vamos deixar essas coisas na mão de Deus. Ele que sabe. É igual as duas testemunhas. Pessoas querem falar que é Elias, outros querem falar que é Enoque, outros querem falar que é Moisés. E aí vai falando um monte de nome. A grande verdade é que só Deus é que sabe esses mistérios. Vamos para o próximo versículo, versículo 11. Fala do o oitavo rei. E a besta que era e já não é, ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. A besta não somente tem 7 cabeças, mas ela mesma é a oitava, numa referência ao oitavo rei. Ela também pertence ao 7, embora não seja um dos 7, faz parte do mesmo sistema mundial babilônico que a precedeu. Ela é o ponto culminante desse sistema. Daniel introduz o anticristo de maneira similar. Apesar de não estar representado na figura de Daniel 2, aparece ele no capítulo 7 como um pequeno chifre que subiu da quarta besta. O Apocalipse é identifica como sendo a própria besta, porque é o ápice e a soma de quantos sistemas mundiais ímpios que a precederam. A besta, com o anticristo, viu a sua destruição ou perdição eterna no fim da tribulação. Ela será lançada no lago de fogo, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, o oitavo rei, propriamente dito, é a própria besta. Agora vamos ler do verso 12 ao versículo 14. Versículo 12 ao 14, Apocalipse 17. Diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eleitos e fiéis. Então, vamos ler aqui o estudo primeiro, depois eu vou comentar. Os 10 chifres representam 10 reis, quer dizer 10 reinos ou 10 nações, que terão grande poder político por 1 hora, ou por um curto período de tempo. A Bíblia declara especificamente que essas nações ainda não receberam o reino, isto é, ainda não existiam nos dias de João. Portanto, não podiam ser nações relacionadas ao antigo Império Romano. Elas viriam a existir no fim da era da igreja e terão poder no fim dos tempos, quando o anticristo se manifestar. Alguns acreditam que os tais reis organizarão uma confederação mundial, ou possivelmente os Estados Unidos da Europa. Eruditos há que os identificam como Império Romano reavivado, tendo por líder a Itália. Há aqueles que acreditam que os chifres representam o Império tendo a cidade de Babilônia reconstruída como capital. Porém, Daniel 2, no verso 34 e 44, mostra que a estátua representando a sequência de impérios mundiais será abatida a partir dos pés. As nações de ferro
e barro dos tempos finais, e não nas pernas Roma. Nem, portanto, os 10 chifres representam a plenitude de todos os reinos e nações nos finais dos tempos, pois todos darão seu poder e autoridade ao anticristo. O que quer que seja a interpretação dos 10 chifres, claramente irão eles se oporem ao Senhor Jesus e a Bíblia, e estarão prontos a seguir em tudo o anticristo. As 10 nações terão a mente no mesmo intento. Além de darem todo o apoio e lealdade à besta, passarão sua própria autoridade e poder a ela. Capacitarão o anticristo e seu reino a se arvorarem como sistema mundial, tão contado a Deus como jamais houve desde que o homem governa a terra. De forma similar, Daniel 7, do verso 7 ao 8, fala dos 10 chifres que sobem da quarta besta, que representa o Império Romano, e todas as nações que se originaram dele. No princípio não há união entre os chifres. 6 deles são arrancados diante do pequeno chifre, que representa o anticristo, isto é, são forçados a renunciar ao seu poder e autoridade, e entregá-los ao anticristo. Mas os outros 7, espontaneamente, abrem mão de seus poderes. O Apocalipse começa a descrever a batalha final da grande tribulação, onde o anticristo e suas forças, incluindo os 10 reinos, representados pelos 10 chifres, combaterão contra o Cordeiro. Isso mostra toda a sua lealdade para com o anticristo. Mas Cristo triunfará sobre as forças unidas, vencerá a batalha, pois ele sempre será Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é por direito governante do mundo. Nesta batalha terá a vitória que marcará o início do reino milenial. Alguns dizem que, na qualidade de Rei dos reis, Jesus também é rei sobre os crentes, que são reis e sacerdotes a serviço de Deus. Nesta batalha final, Jesus não estará sozinho, estará acompanhado por aqueles que são chamados escolhidos e fiéis, eleitos e fiéis. São os que têm respondido à chamada para a salvação, fielmente servindo ao Senhor dentro de sua vontade. Os crentes arrebatados a encontrar o Senhor nos ares estarão juntos com Cristo quando ele vier para obter a vitória final sobre as forças do anticristo. A vitória é do Senhor, mas os crentes partilharão dos resultados de seu triunfo. Mais detalhes sobre o assunto nós vamos ver em Apocalipse 19, verso 11 ao 12, fala da grande batalha do Armagedon. Então nós nos deparamos aqui com os textos interessantes, do verso 12 ao 14, fala de 10 reis, 10 chifres, né? Chifre na Bíblia é símbolo de poder, nós já vimos isso. Então são 10 poderes, 10 reis, 10 nações, que integrarão o seu poder à besta, que terão o mesmo intento de integrar o seu poder e a sua autoridade à besta, o anticristo, a qual tomará parte deste poder. Alguns dizem que será um tipo de Estados Unidos, da Europa e parte da Ásia, países que se unirão. E a lealdade deles será tão grande para com o anticristo que eles vão se unir a ele para lutar contra Cristo, numa guerra visível. Não é invisível, é visível. Então, nós vemos o tamanho da lealdade que este grupo terá para com o anticristo. Eles vão combater contra o Cordeiro, mas a Bíblia já deixa a vitória garantida, né? O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Meu Deus. Nós vamos ver isso em Apocalipse 19. Não vamos entrar nesse assunto agora, mas em Apocalipse 19 nós vamos ver a vitória triunfante de Jesus. E todos aqueles que estiverem com Jesus, chamados eleitos, escolhidos e fiéis a Deus, povo de Deus Santo, a igreja do Senhor, todos eles vão vencer juntamente com Cristo, porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo de número 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. O anjo, do capítulo 17, versículo 1,
que explica a visão ao evangelista, ou apóstolo João, agora identifica claramente o simbolismo das águas, onde a prostituta acha-se assentada. Elas são povos, multidões, nações e línguas. As águas representam todos os povos do mundo. Todos eles têm sido afetados por esse sistema de falsos de religiões, através dos séculos, e que irão culminar com a religião estatal do Anticristo. Todos fazem parte do sistema mundial babilônico, representado pela estátua com a cabeça de ouro em Daniel, capítulo 2, e pela sequência dos 4 animais no capítulo 7 do mesmo livro. As pessoas que estiverem vivas no fim deste período tornar-se-ão parte do reinado do Anticristo. Então, as águas que João vê lá no capítulo 17 do Apocalipse, versículo 1, onde diz que a prostituta está sentada sobre muitas águas. Essas águas são povos, multidões, nações. Então, o sistema aí que dominará a nível mundial todas as pessoas da face da terra. Versículo de número 16 ao 18, é a última parte. E os 10 chifres que viste na boca, e os 10 chifres que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra seu intento, e tem uma mesma ideia, e que dê a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, quem que está colocando no coração dos 10 reis de darem total apoio ao Anticristo, ao nosso Senhor? É isso que a Bíblia está dizendo. Deus está colocando esse intento no coração deles. Assim como Deus endureceu o coração do faraó também, para mostrar a glória dele para o Egito. Deus também endurece o coração desses reis, para que persigam. E olha que eles vão perseguir agora, vão perseguir a própria Babilônia, o próprio sistema, a própria prostituta. Eles vão persegui-la, a própria falsa religião. Eles vão acabar com ela no fim dos tempos. Durante o reino do Anticristo, as 10 nações que apoiam passarão a odiar a prostituta, símbolo das falsas igrejas que levam o nome de cristãs, bem como todas as outras religiões e seitas do mundo. Provavelmente as 10 nações decidirão se deve ser dado ou não ao Anticristo o voto de fidelidade e devoção, não deixando espaço algum para qualquer outra religião. Elas destruirão a prostituta completamente, bem como as suas instituições. A linguagem aqui é parecida com a de Ezequiel 23, do 11 ao 25. Elas a tornarão a cidade sem propriedade ou prédios. Tornarão nua, tirarão sua aparência elegante, suas joias, roupas finas, que são sinais de seu poder, riqueza e influência. Depois comerão sua carne, isto é, consumirão e destruirão as organizações religiosas com os sacerdotes e seus funcionários. Finalmente, o que sobrar será destruído pelo fogo, e aquela que se acha bêbada com o sangue dos mártires transformar-se-á finalmente em vítima. Vai plantar o que colheu. Perseguiu, matou milhares de cristãos, várias religiões, inclusive o catolicismo romano, na Inquisição. Nesse período vão colocá-la por terra. Os próprios apoiantes do Anticristo, eles vão decretar a lei universal, que só o Anticristo deve ser adorado, ele é a verdadeira religião, falso profeta. Então, passar-se-á a ter pura perseguição contra as demais religiões, católica, romana, evangélica, todas aí serão destruídas, diz a Bíblia. Principalmente a prostituta, a religião falsa, o cristianismo falso, que é o que mais cresce hoje na nossa geração. Eles vão pô-la desolada, vão pô-la nua, vão acabar com esse sistema. Aquela que matava, que estava embriagada no sangue
dos profetas, como diz no próprio Apocalipse 17, agora vai ser embriagada no próprio sangue. Olha só o que vai acontecer com a Babilônia prostituta. O juízo de Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Essa cidade, esses sistemas irão à falência, diz a Bíblia. Tudo isso acontecerá no meio da tribulação, quando o anticristo declarar ser Deus e exige que todo mundo o adore. Então, quando o anticristo declarar Deus e querer a adoração de todos os povos, muitos não irão aceitar. Os judeus não irão aceitar, muçulmanos não irão aceitar, cristãos católicos não irão aceitar, muitas. Então aí vai começar a destruição da Babilônia espiritual, sistemas falsos de religiões. Aí vai começar a perseguição. Aí vai começar então esses líderes que têm, esses reinos que têm um alto poder militar, vão começar a destruir tudo que se opõe ao anticristo. Se eles estão dispostos a lutar contra o próprio Cristo, em lealdade ao anticristo, quanto mais aos líderes dessa terra religiosa. Eles vão lutar e vão matá-los. Com suas ações, os 10 reis ou nações destruirão a prostituta. Estarão os juízos do julgamento de Deus, conforme pronunciado pelo anjo. Deus é capaz de usar a ira do homem para trazer glória a si próprio. Meu Deus, meu Deus. Salmo 76, versículo 10, nós vemos isso. Salmo 76. Diz assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinge, ou seja, até a ira do homem irá louvar o nome do Senhor nosso Deus. Mas como isso? A Bíblia diz que a ira do homem impede a justiça de Deus. Até a ira do homem, porque Deus será louvado tanto na salvação como na execução do juízo, a execução do julgamento. E Deus usa a ira das nações para executar o julgamento presente. Deus usou a ira da Babilônia para desencadear julgamento em Israel. Deus usou a Síria para julgar Israel. Em Juízes, o livro inteiro de Juízes, nós vamos ver Deus usando os filisteus, os midianitas, para julgar Israel. Então Deus usa a ira dos povos, a ira humana, para juízo. E nesse caso aqui vai se cumprir. Deus vai usar a ira dos 10 reis, a ira do anticristo, para destruir a falsa religião que já domina desde eras passadas. Deus vai usar a ira do homem. Até mesmo quando os assírios pensavam ser os conquistadores, levando as riquezas e o poder das nações ao seu reino, era Deus que na verdade os estava usando como vara para punir Israel. Aleluia. Ele usou Babilônia do mesmo modo, mesmo sabendo quão perversa era essa cidade. Esses 10 chifres ou nações também o ajudarão a preparar o seu próprio julgamento, pois serão reunidos na adoração da besta e seguirão na batalha final quando todas as nações se reunirem contra Israel. Nesta hora Jesus virá como chama ardente, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus. O anjo identifica a prostituta como a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nos dias de Daniel, essa cidade era a Babilônia. Nos tempos de João, Roma. Na Idade Média, era a Igreja Católica Romana, que coroava os reis. Contudo, nenhuma dessas cidades teve domínio completo sobre os reis ou reinos da terra. Apesar de ser chamada cidade, a mulher é também um completo sistema religioso ante Deus.
que começou na Torre de Babel e vem dominando os reinos deste mundo através de todas as eras. Culminará na igreja babilônica, na religião do anticristo e do seu falso profeta na primeira parte da tribulação. Então, nos dias de Daniel, a grande cidade que dominava o mundo era a Babilônia. Nos dias de José, lá no Egito, era o Egito. Nos dias da Idade Média, a Igreja Católica Romana. Nos dias do apóstolo João, de Jesus, era Roma, a grande cidade. Só que nenhuma delas conseguiu influência a nível mundial. Nesse tempo haverá uma cidade, haverá um governo que vai exercer influência mundial sobre todas as nações. Só que Deus colocará este governo por terra, assim como fez com a Torre de Babel. Colocou aquela torre por terra. Existem até hoje arqueólogos que procuram restos daquela torre. Assim como procuram na Arca de Noé, diz até que acharam no Monte Ararat restos ali da Arca de Noé, procuram a Arca da Aliança, procuram vários artefatos, vários locais históricos, bíblicos e históricos mundiais, até hoje eles procuram. Só que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Essa cidade existirá. O anticristo existirá. O sistema babilônico religioso falso existirá também. Falso profeta, a perseguição contra a igreja, tudo isso acontecerá. E vai se cumprir. Não cabe a nós especularmos qual vai ser o lugar exato, a cidade exata. Se vai ser Jerusalém, se vai ser Roma, se vai ser Babilônia, se vai ser Egito. Mas haverá essa cidade, haverá esse governo, haverá esse povo que irá lutar contra Deus, lutar contra a vontade de Cristo. E Deus colocou isso no coração deles. Ó, o que diz Apocalipse. Apocalipse 17, versículo 17. Diz assim: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e o executem a uma, e dê a besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, o que nós vemos aqui neste versículo é que as palavras de Deus vão se cumprir. Passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras de Deus, elas vão se cumprir. Amém. E eles darão seu poder a Deus, porque Deus colocou isso. Deus incutiu, colocou isso na mente deles. Porque Deus, a outra tradução diz assim, verso 17, Apocalipse 17, 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento. Então eles vão cumprir a palavra de Deus, vão cumprir as determinações de Deus. Então, para o próximo estudo nós vamos estar vendo o capítulo 18 de Apocalipse, sexta-feira que vem, o anúncio da queda da Babilônia, os lamentos dos admiradores de Babilônia, a ruína de Babilônia completa e definitiva. É um capítulo que tem aí 24 versículos, talvez vai ser feito em duas partes, este capítulo. Depois nós vamos entrar no capítulo maravilhoso de 19 de Apocalipse, onde nos fala da vida de Jesus, para fazer seu juízo, seu julgamento e sua vitória final sobre o anticristo e o falso profeta. E depois do vídeo vamos dizer um pouco do reino milenar de Jesus e do juízo do trono branco. E 21 e 22 vai falar sobre o céu, o estado eterno de felicidade dos salvos e redimidos pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração nesta noite, agradecendo a Deus por esta palavra maravilhosa, qual nós acabamos de ouvir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sabemos, meu Deus, que o livro do Apocalipse, meu Pai, é um livro maravilhoso, é um presente do Senhor de Deus. E sabemos que no Apocalipse 17 existem muitos pontos, ó Pai, a quais são de difícil interpretação, as quais são mistérios ainda para nós.
mas sabemos que todos eles vão se cumprir, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Por isso pedimos a Ti graça, sabedoria e força, para que possamos continuar nos Teus caminhos, para que possamos não lutar contra o Cordeiro, mas lutar junto com o Cordeiro, para sermos mais que vencedores em Teu nome, Jesus. Pedimos a Ti misericórdia, nos guarde e protege de todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.